Olá, segundo ano! A professora Hilda vai continuar falando das operações matemáticas. Só que hoje nós vamos começar com uma operação matemática que é o inverso da multiplicação e que nós vamos aprender a fazer bem direitinho para não nos atrapalharmos, certo? É muito legal e nós vamos aprender hoje a divisão. Muito bem, eu quero primeiro que vocês observem aqui nesse quadro, tá? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palitos. Esses 9 palitos, eles têm que ser repartidos igualmente, tá? Pela Júlia, pela Maria, são 3 coleguinhas, e pela Ana. Então, a Júlia, a Maria e a Ana, elas têm que receber exatamente a mesma quantidade de palitos. Então, aqui eu tenho 9 palitos. Como eu vou fazer para repartir esses palitos por 3 meninas que têm que receber exatamente a mesma quantidade? Como é que nós vamos fazer? Eu vou dar um palito para a Júlia, vou dar um palito para a Maria e vou dar um palito para a Ana. Ainda tem mais palitos? Ainda tem mais. Então, eu vou continuar repartindo. Outro palito para a Júlia, outro palito para a Maria e outro palito para a Ana. Posso continuar repartindo? Eu vou dar mais um palito para a Júlia, mais um palito para a Maria e mais um palito para a Ana. Qual é a pergunta que a professora vai fazer para vocês? Eu dei exatamente a mesma quantidade de palitos para as 3? Sim, eu tinha 9 palitos, tá? Eu reparti igualmente com a Júlia, com a Maria e com a Ana. Então, eu distribuí esse 9 para 3 pessoas. Então, como é que eu vou fazer essa conta? Tá? Eu vou usar um símbolo que representa a operação chamada divisão. O que nós temos que aprender com bastante atenção? Essa conta chamada divisão, tá? É uma conta muito importante que é utilizada quando nós precisamos distribuir quantidades iguais, repartir a quantidade inteira que nós temos em partes iguais. Então, vamos dividir os 9 palitinhos igualmente pelas 3 garotas. Então, eu vou dar 3 palitos para cada uma. Eu tenho 9 e eu fui dividindo pelas 3. E agora, quanto ficou para cada uma? Quantos palitos cada uma ficou? Cada uma ficou com 3 palitos, certo? Então, essa operação que a gente chama de divisão é uma operação que serve para nós repartirmos uma quantidade em quantidades iguais. Então, nós vamos repartir em pedaços iguais uma pizza, vamos repartir um chocolate em pedaços iguais, vamos repartir qualquer coisa que nós queremos repartir, dividir. Então, essa conta chama-se divisão, certo? O que nós temos que fazer para compreender a divisão? Nós vamos continuar lendo no nosso livro, Aprendendo a Dividir. Olha que interessante. Caio tem 9 estrelas para enfeitar 3 pinheirinhos. Ele gostaria que todos os pinheirinhos ficassem com o mesmo número de estrelas. Quantas estrelas devem ser colocadas em cada um dos pinheirinhos? Distribua as 9 estrelas nos 3 pinheirinhos a seguir. Vocês podem observar que no alto dessa página existe um objeto digital. Tem uma realidade aumentada para vocês assistirem. Então, eu gostaria que vocês acessassem esse objeto digital e conhecessem o que essa realidade aumentada está explicando para vocês, tá bom? Então, vamos lá.
Se o Caio tem 9 estrelinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 estrelinhas, e ele quer que esses 3 pinheirinhos fiquem exatamente com a mesma quantia. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar uma aqui, uma aqui, uma aqui. Exatamente como a professora fez com os palitos. Eu vou colocar outra e assim eu vou eliminando as estrelinhas. Então, 9 estrelinhas repartidas igualmente em 3 pinheirinhos, quantas estrelas cada pinheirinho vai ficar? Tá? Então, nós vamos fazer assim. Se 9 estrelas estão divididas igualmente em 3 árvores, existem 3 estrelas em cada árvore. Tá aqui, pessoal. A ilustração mostra as 3 estrelinhas em cada uma das árvores. E se nós somarmos as estrelas, nós vamos encontrar exatamente as 9 que estavam aqui em cima, antes de serem colocadas nos pinheirinhos. Então, diz aqui, o que é bem importante vocês gravarem. Quando temos uma quantidade e repartimos em partes iguais, podemos registrar essa operação como uma divisão. A divisão é representada pelo sinal exatamente esse aqui que a professora colocou. Vamos fazer de novo para a gente gravar? Ele é um traço e aí existem 2 pontinhos, um em cima, outro embaixo. Esse é o sinal da conta de dividir, tá bom? Então vamos continuar trabalhando com essa divisão. A divisão que Caio fez foi 9 dividido por 3 é igual a 3. Representando com os símbolos, temos 9 dividido por 3, que a professora colocou lá, igual a 3. Toda vez que a gente vai fazer uma divisão, a gente precisa lembrar que nós temos que repartir em quantidades iguais. Para ser uma divisão correta, eu não posso dar mais para uma parte e menos para outra. Eu tenho que repartir em partes iguais. É a mesma coisa que eu tenho uma pizza para a família inteira comer, eu tenho que dividir essa pizza em partes iguais. Se são 5 pessoas que vão comer a pizza, eu tenho que dividir em 5 pedaços iguais. Se são 4 pessoas, 4 partes iguais. Então, sempre lembrando que para que uma divisão seja correta, ela é dividida em partes iguais. Vamos lá, pessoal. Vamos colocar nossa mão na massa e trabalhar com bastante atenção, tá? Observe como os alunos repartiram as velas nos arranjos. Estamos trabalhando com coisas de Natal. Então, no Natal, a gente arruma os arranjos, coloca as estrelas no pinheirinho. O que nós vamos usar? Velas, vamos usar flores de Natal, né? Vamos usar outras coisas, pinheirinho, uma série de outras coisas. Então, o que a gente tem aqui, tá? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas. Nós temos 1, 2, 3, 4 arranjos. E aqui temos o resultado. Olha o que a gente fez. Velas, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos colocar o número 8. Arranjos, eu tenho 1, 2, 3, 4 arranjos, tá? O que é que eu vou fazer? Vou colocar quantas velas em cada arranjo? O resultado aparece aqui, 2 velas em cada arranjo. A divisão nesse caso é 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 velas divididas por 1, 2, 3, 4 arranjos vai ser igual a 2. Então, nós vamos fazer essas continhas, escrever essas contas aqui, para nós observarmos como elas vão ficar. Olha só, nós vamos trabalhar com essa ideia. Eu tenho 8 velas, eu tenho 4 arranjos e eu tenho 2 velas em cada arranjo. Eu distribuí igualmente as velas. Então, 8
dividido, repartido por 4 arranjos, 8 velas divididas, repartidas em 4 arranjos, vai ser igual a 2 velas em cada um dos arranjos. Então, essa é a continha. Vamos lá, agora faça a divisão correspondente para a distribuição dos docinhos nas bandejas. Fizemos um monte de docinhos, pode ser um brigadeiro bem gostoso, um beijinho, uma cocada. O que nós vamos fazer? Nós vamos contar quantos docinhos a gente tem. Vamos lá com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tá? Então, eu tenho 18 docinhos. Vamos preencher lá. Tenho 18. Quantas bandejas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho 18 dividido por 6. Quanto vai dar isso? Tá? Eu tenho que colocar 3 docinhos em cada bandeja para que seja repartido igualmente. Vejam que na bandeja não tem uma bandeja com 4, nem uma bandeja com 2, nem uma bandeja com 1. Todas as bandejas têm quantidades iguais. Eu reparti igualmente. Então, quando a gente faz isso, a gente coloca lá, a divisão é 18 divididos por 6, que é igual a 3. Então, eu sei que eu tenho 3 docinhos em cada bandeja. Vamos lá para as bolinhas. Observe os desenhos e responda ao que a gente pede. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bolinhas, tá? 16 bolinhas. Ok. O que eu vou fazer com essas 16 bolinhas, tá? Vamos preencher lá. Quantas bolinhas estão desenhadas? Nós contamos, vamos escrever o número 16. Prestando bastante atenção lá. O que nós temos aqui? Nós vamos, então, dividir igualmente as bolinhas nesses 4 quadros. A professora vai desenhar 1, 2, 3, 4. 4 quadros. Vocês podem fazer também da mesma forma, acompanhando a professora. O que eu vou fazer com as 16 bolinhas? Eu vou colocar 16 bolinhas aqui, tá? Vamos lá com a prof? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Qual é a minha tarefa agora? Repartir igualmente, dividir igualmente as bolinhas nos 4 quadros. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou começar a distribuir um para cada, como a professora fez com os palitos. Então, eu vou levar essa bolinha para cá, essa bolinha para cá e essa bolinha para cá, essa bolinha para lá. Então, vou pôr lá uma. Vamos riscar essas que a gente já pôs. Agora, eu vou continuar. Essa aqui, essa aqui, essa aqui e essa aqui. Vamos continuar? Vamos colocar essa bolinha aqui, essa bolinha aqui, essa bolinha aqui, essa bolinha aqui. Vamos continuar? E agora, esta bolinha aqui, esta bolinha aqui, esta bolinha, essa bolinha aqui, essa bolinha aqui e essa última bolinha aqui. Muito bem, ignorem isso aqui, a professora errou. Olha só, 1, 2, 3, 4 bolinhas, 1, 2, 3, 4 bolinhas, 1, 2, 3, 4 bolinhas, 1, 2, 3, 4 bolinhas para cada quadro. É o que vocês vão fazer aqui.
Vamos desenhar 4 bolinhas em cada um dos quadros abaixo aqui. Quantas bolinhas foram desenhadas em cada quadro? Vamos escrever o número 4. Aqui, nós conseguimos colocar 4 bolinhas em cada quadro, tá? O que nós vamos fazer agora nesse exercício? Nós vamos trabalhar desenhando 20 bolinhas distribuídas igualmente em 5 quadros. Então, eu tenho aqui, ó, pessoal, 20 bolinhas, tá? Eu vou lá desenhar quantas bolinhas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 bolinhas eu vou desenhar. Agora eu preciso colocar as 20 bolinhas em 5 quadros. Vamos lá. Vamos colocar em 1, 2, 3, 4, 5. O que eu vou fazer? Do mesmo jeitinho que a professora fez lá. Pegamos as 20 bolinhas e vamos dar igualmente para os 5 quadros. O que eu vou fazer? Essa aqui eu vou riscar e vou colocar aqui. Vou riscar, colocar aqui. Vou riscar, colocar aqui. E assim por diante. Aqui. E agora? Vou riscar, vou começar de novo. Repartir igualmente. Repartindo igualmente. Tá, pessoal? Sempre assim. Eu não posso dar mais para um e menos para o outro. Então, aqui, 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 aqui. Agora falta repartir essas. Vamos continuar? Aqui, 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 aqui e aqui. A pergunta que a professora vai fazer para vocês: nós repartimos, nós demos a mesma quantidade de bolinhas para todos? Vamos contar. 1, 2, 3, 4 bolinhas. Então tá certo. Aqui eu consegui 4. 1, 2, 3, 4. Também tá igual. 1, 2, 3, 4. Muito bem. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso significa que eu dei 4 bolinhas para cada quadro. Então, vamos lá. Quantas bolinhas você desenhou em cada quadro? 4. Vamos, pessoal, continuar repartindo as bolinhas. Vocês podem usar palitos, vocês podem usar bolinhas, vocês podem usar moedas. Única coisa que vocês têm que prestar atenção na hora de fazer a divisão é que vocês precisam dar a mesma quantidade. Quando vocês vão distribuir, quando vocês vão dividir, tem que ser repartido em partes iguais. Fica o meu beijo bem grande para vocês e até o nosso próximo encontro.